Orientação da criança, capítulo 65. As bênçãos do vestuário adequado, apropriado e que caia bem. No vestuário, assim como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar nosso Criador. Ele deseja que não somente nosso vestuário seja limpo e saudável, mas adequado e decoroso. Devemos nos apresentar com uma ótima aparência. No serviço do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe quanto ao vestuário dos que deviam oficiar diante dele. Com isso, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram dadas por ele em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois devemos ser representantes de Cristo em tudo. Nosso exterior deve se caracterizar em todos os seus aspectos pela higiene, modéstia e pureza, ilustradas pela natureza. Com as coisas da natureza, as flores, o lírio, Cristo ilustrou a beleza apreciada pelo céu, a graça modesta, a simplicidade, a pureza, a propriedade que lhe tornariam agradável nossa maneira de vestir. O caráter é julgado pelo estilo do vestuário. O vestuário e seu uso na pessoa, no geral, entende-se ser uma característica do homem ou da mulher. Julgamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa. Uma senhora modesta e religiosa usará roupas de forma modesta. Na escolha de um vestuário simples e apropriado, um gosto apurado, uma mente sensata irá se revelar. Aquela que é simples e despretensiosa na forma de se vestir e nas maneiras, demonstra compreender que a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor moral. Como encantadora e como é interessante a simplicidade no vestir, que em beleza pode ser comparada com as flores do campo. Princípios orientadores. Suplico ao nosso povo que ande de forma cuidadosa e prudente diante de Deus. Sigam costumes no vestir até onde eles estejam de acordo com os princípios da saúde. Que nossas irmãs se vistam com simplicidade, como muitas o fazem, tendo vestidos de material bom e durável, modestos, apropriados para a sua idade, e não lhes preocupe a mente a questão do vestuário. Nossas irmãs devem se vestir com simplicidade, devem usar roupas modestas, com decência e sobriedade. Deem ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. Modestos e saudáveis. Os cristãos não devem se esmerar para se tornar alvo de admiração, vestindo-se diferentemente do mundo, mas se ao seguirem sua convicção do dever, quanto a se vestirem de forma modesta e saudável, perceberem que estão fora da moda, não devem mudar seu traje para serem semelhantes ao mundo. Antes, devem manifestar uma nobre independência e uma coragem moral para andar corretamente, ainda que todo o mundo discorde deles. Caso o mundo lance uma moda conveniente, modesta e saudável no vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, adotar esse estilo não mudará nossa relação para com Deus ou para com o mundo. Os cristãos devem seguir a Cristo e fazer suas roupas se adequarem à palavra de Deus. Devem evitar os extremos, devem seguir humildemente um rumo certo, sem considerar os aplausos ou a censura, e devem se apegar ao que é correto pelo fato de ser correto. Evitar os extremos. Não ocupem seu tempo se esforçando para seguir todas as modas insensatas na maneira de se vestir. Vistam-se com asseio e limpeza, mas não se tornem alvo de observações, seja por se vestirem com exagero ou por usarem roupas despojadas demais e desalinhadas. Ajam como se soubessem que os olhos dos céus estão sobre vocês e que estão vivendo sob a aprovação ou a desaprovação de Deus. Não confundir o cuidado no vestir com o orgulho. Há um grupo de pessoas que continuamente está batendo na mesma tecla do orgulho do vestuário, mas que é descuidado com seu próprio vestuário. E acha que é uma virtude andar sujo e se vestir sem ordem e bom gosto. Suas roupas quase sempre parecem que vieram voando e pousaram sobre elas. São imundas e mesmo assim essas pessoas sempre estão falando contra o orgulho. Classificam como orgulho a decência e a higiene.
Os que são descuidados e desalinhados na maneira de se vestir raramente têm uma conversa edificante ou sequer um pouco de refinamento. Às vezes consideram a excentricidade e a grosseria como humildade. Cristo deu uma advertência. Cristo percebeu a preocupação com o vestuário e advertiu, a ponto de ordenar os seguidores que não se preocupassem muito com isso. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O orgulho e a extravagância no vestir são pecados, a que especialmente a mulher está propensa. Por isso, essas declarações se referem diretamente a ela. De bem pouco valor são o ouro, as pérolas ou os enfeites caros, quando comparados com a mansidão e a amabilidade de Cristo. A instrução bíblica para o povo de Deus. Fui dirigida às passagens seguintes. O anjo disse: devem instruir o povo de Deus. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Muitos consideram essas recomendações como antiquadas demais para merecer atenção. Porém, aquele que as deu a seus discípulos compreendia os perigos do amor ao vestuário em nossos tempos e mandou-nos essa advertência. Vamos dar ouvidos a elas e ser sábios? Os que realmente estão buscando servir a Cristo terão um cuidadoso escrúpulo quanto ao vestuário que usam. Eles se esforçarão para satisfazer as exigências dessa recomendação tão claramente dada pelo Senhor. Os perigos do amor ao vestuário. O amor ao vestuário põe em perigo a moral e faz com que a mulher seja ao contrário do que é uma senhora cristã, que se caracteriza pela modéstia e pela sobriedade. O vestuário extravagante, muitas vezes, incentiva a sensualidade no coração de quem o usa e desperta desejos imorais em quem o contempla. Deus vê que a ruína do caráter é precedida frequentemente pela transigência com o orgulho e a vaidade no vestir, e que os enfeites caros sufocam o desejo de fazer o bem. O testemunho da simplicidade no vestuário. O vestido simples e despretensioso será uma recomendação para minhas jovens irmãs. Diante de outros, sua luz não pode brilhar de maneira melhor do que pela simplicidade dos adornos e de conduta. Podem mostrar a todos que, em comparação com as coisas eternas, vocês dão a importância adequada para as coisas desta vida. A modéstia protege de inúmeros perigos. Minhas irmãs, evitem até a aparência do mal. Nesta época dissoluta, exalando corrupção, vocês não estão seguras, a não ser que estejam alerta. A virtude e a modéstia são raras. Eu apelo a vocês, como seguidoras de Cristo, e porque fazem uma elevada declaração de fé, que abriguem a joia de incalculável preço, a modéstia que é a salvaguarda da virtude, a simplicidade no vestir, aliada à modéstia das maneiras, muito farão no sentido de cercar uma jovem com aquela atmosfera de sagrada reserva que para ela será uma proteção contra os milhares de perigos. Uma ideia antiquada. Ensinar as crianças a andar no caminho estreito da pureza e da santidade é considerado uma ideia estranha e antiquada. Isso predomina mesmo entre pais que dizem adorar a Deus, mas pelas suas obras testificam serem adoradores de Mamon, do dinheiro. Ambiciona competir com os vizinhos e comparar favoravelmente seu vestuário dos filhos com o dos membros da igreja a que pertencem. A única roupa admitida no céu. Há uma roupa que toda criança e todo jovem podem inocentemente procurar obter, a justiça dos santos. Se eles apenas desejarem e forem perseverantes em obtê-la, como são em confeccionar suas roupas segundo as normas da sociedade mundana, bem cedo serão vestidos da justiça de Cristo, e seu nome não será riscado do livro da vida. Tanto as mães como os jovens e as crianças precisam orar.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51, 10. Essa pureza de coração e beleza de espírito são mais preciosas do que o ouro, tanto para esta época como para a eternidade. Somente os puros de coração verão a Deus. Assim, mães, ensinem aos seus filhos mandamento sobre mandamento e regra sobre regra, que a justiça de Cristo é a única roupa com que poderão ser admitidos no céu, e que usando essas roupas constantemente estarão nesta vida cumprindo deveres que glorificarão a Deus.